Bom, vamos estudar agora o livro de Êxodo. A palavra Êxodo é uma palavra de origem grega, significa saída. E também em hebraico é Shemot. O tema do livro é Deus redime o seu povo e estabelece o seu pacto. Por isso o livro é chamado de o coração do Pentateuco. Por que estudar o livro de Êxodo? A palavra Êxodo significa saída ou partida. O livro de Êxodo nos traz um relato da libertação de Israel do cativeiro egípcio e sua preparação para herdar a terra prometida como povo da aliança do Senhor. Moisés é o autor do livro de Êxodo. Ele foi criado na corte real do Egito pela filha de Faraó, mas abandonou esse lugar de privilégio para ser maltratado como povo de Deus, conforme Hebreus 11, 25. Após fugir do Egito, Moisés viajou para a terra de Midian, onde recebeu o sacerdócio de Melquisedeque, seu sogro, Jetro. Existem opiniões diversas sobre quando o Êxodo e os outros livros de Moisés foram escritos, e não se sabe exatamente onde Moisés estava quando escreveu esse livro. O livro de Êxodo oferece detalhes da infância de Moisés e de seu chamado como profeta, conforme Êxodo capítulos 1 ao 4. A instituição da Páscoa, capítulos 11 ao 12, as alianças do Senhor com Israel no Monte Sinai, inclusive sua proclamação dos 10 mandamentos, capítulos 19 e 20. Os acontecimentos registrados em Êxodo tornaram-se uma parte essencial da identidade histórica de Israel e foram citados por Jesus Cristo e por seus profetas ao ensinar uma variedade de princípios do Evangelho. Bem, meus queridos, a respeito do livro de Levítico, nós iremos tratar agora. O livro de Levítico ele tem algumas particularidades, porque muitas pessoas não entendem o conteúdo do livro de Levítico. A princípio, quando você faz uma leitura desse livro, você encontra algumas dificuldades, principalmente porque o livro ele trata desde o começo do seu capítulo 1 sobre os sacrifícios que Deus estabelece para Israel. Sacrifício pelo pecado, pela culpa, o holocausto, oferta de manjares, uma série de ordenanças e detalhes que deveriam ser observados tanto pelo sacerdote como também pelo povo. Mas, a despeito de quaisquer dificuldades que tenhamos ao ler o livro de Gênesis, é interessante nós notarmos que existe algo muito grave, muito sério, que gira em torno do livro de Levítico. O ponto central do livro de Levítico, e aqui eu quero trazer de uma forma bem resumida, mas não menos importante, é que o livro gira em torno da santidade ao Senhor e da sua observação a respeito da gravidade do pecado. O pecado é muito grave e isso fica patente aos olhos do povo ao ouvirem as orientações que Deus deu através de Moisés e Moisés transmite ao povo. Veja que todas as vezes que nós percebemos isso no Antigo Testamento também, e isso é evidenciado no Novo Testamento na pessoa de Cristo, a presença do sangue é algo constante em toda a Bíblia. Por que a importância então no sangue? Se você espremer, já dizia um certo teólogo, se você espremer o livro de Levítico, é possível você extrair sangue. O que é que ele quis dizer com essas palavras? Que o livro de Levítico mostra a gravidade do pecado. O escritor aos Hebreus ele diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A palavra remissão quer dizer perdão por meio de pagamento de uma dívida. Alguém que é liberto por meio de um pagamento de uma dívida. Então, quando nós entendemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados, Deus mostra que o perdão que ele dá ao homem é diferente do perdão que o homem dá a outro homem. Só para esclarecer, às vezes quando alguém te decepciona ou me decepciona, eu posso, como cristão, perdoar, porque esse é o mandamento de Deus. Mas Deus não perdoa da mesma forma. O perdão de Deus, quando alguém peca contra Deus, ele está afrontando Deus. Ele está dizendo a Deus que não sente prazer na sua lei e vira as costas para Deus e vai dar ouvidos a Satanás, ao mundo ou ao seu coração corrupto e corrompido. Quando o homem peca contra Deus, ele está afrontando Deus. E para Deus perdoar, o pecador
tem que dar a sua vida, porque o pecado é tão grave que só a vida da pessoa pagaria aquela ofensa. Mais uma vez, o pecado para Deus é tão grave que só a vida da pessoa pagaria aquela dívida que foi contraída pela desobediência. Como Deus não aceita sacrifício humano, como ele perdoaria o povo? Deus, então, depois que tira o povo do deserto, do Egito e leva ao deserto, começa a ensinar ao povo. E a forma mais prática de Deus ensinar ao povo o que é pecado e o que é perdão é através de sacrifícios. Através dos sacrifícios, quando um judeu pecava, ele tinha que levar primeiro um animal que era dele, o animal que era da pessoa, ele não podia comprar, era dele, do seu curral. E seria um animal perfeito, sem nenhum defeito, e seria um animal novo. E esse animal ele teria que levar até o santuário, até o templo, no caso, até o tabernáculo, apresentar ao sacerdote, ele pegava na cabeça do animal, né, transferindo o seu pecado para o animal. Então o animal era morto, pagava com a própria vida aquele pecado que não era do animal, era da pessoa, mas foi transferido para o animal. Deus mostrava que para ele perdoar alguém, um inocente tinha que morrer. Só assim Deus liberaria o perdão. E uma coisa que fica evidenciado também no livro de Levítico, desde o seu capítulo 1 e capítulo 2, se você ler com cuidado, que os pecados eram de acordo tanto ao papel que aquela pessoa exercia na sociedade, como também relacionado ao poder aquisitivo. Quem era pobre oferecia como sacrifício rolinhas, pombinhas, que foi o caso de Jesus. Quando os pais foram apresentar ao templo, ofereceram rolinhos. Eram pessoas pobres que não tinham condição de dar um animal melhor. Quem tinha uma vida razoável oferecia carneiro ou uma ovelha. Quem era abastado, quem era rico, oferecia um novilho, um bezerro. Então, era inadmissível alguém que era rico oferecer pombinhas, rolinhas, porque isso estaria defraudando o próprio Deus, pois Deus sabia que ele tinha condições de dar o seu melhor. E a ver também com a posição que a pessoa exercia na sociedade. Ora, se um sacerdote pecasse, ele tinha que dar um bezerro, que era a mesma coisa que um governador ou um rei dava. Se um rei pecasse, tinha que dar um bezerro. Não era carneiro, não era pombinha, rolinha, mas era sim um bezerro. Então, quando um pecado de um governador, quando um governador pecava, ou quando um sacerdote pecava, tinha que ser um bezerro, mostrando assim que quanto maior a responsabilidade e quanto maior o pecado, maior a oferta, mais sacrifício Deus iria exigir. Então, a quem é dado, mais é cobrado mais. O livro de Levítico mostra, irmãos, que o sangue, através do sangue, Deus perdoava o pecado. É interessante que nós encontramos no livro de Levítico a seguinte referência, que a vida, a alma está no sangue. É por isso que para Deus é importante o derramamento de sangue na hora da oferta, porque através do derramamento de sangue o pecado era perdoado. Através do animal que representava o ofertante, Deus perdoava o pecado. O que é que isso nos lembra? O Cordeiro de Deus, Jesus. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. O que é que o Cordeiro representava no ritual? Era a oferta por sacrifício, né? Quem pecava. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do sacrifício de Cristo, ele morrendo em nosso lugar, ele nos representou e Deus aceitou essa oferta, levando os pecados sobre o seu Filho, Jesus. É por isso que o livro de Levítico é importante quando nós lemos com cuidado e prestamos atenção nesses detalhes, onde nós entendemos que a santidade a Deus requer uma vida de observação à sua palavra, de temor a Deus, de guarda dos seus mandamentos e de uma obediência, de uma vida sincera diante de Deus. Deus abençoe, medite bem aí no livro de Levítico.